O meio-campo é o setor onde muitos acham que são vencidos os jogos, seja por ocupação, seja por raça, seja por habilidade. E no esquema do Liverpool, é um setor onde exige muito de aplicação e entrega de todos aqueles que o ocupam. Vamos falar um pouco sobre os membros desse meio-campo do Liverpool e como que a gente vai para essa temporada 2019-2020. Vem comigo! Fala galera, aqui é o Nilo Santos e a gente está chegando aqui na Copa Brasil com mais um vídeo dessa série de análises que a gente está fazendo sobre o elenco do Liverpool 2019-2020. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui nos cards os vídeos sobre os outros setores do elenco, mas esse aqui a gente vai falar especificamente sobre o meio-campo. Antes de mais nada, eu vou te pedir, inscreva-se no canal, ative o sininho para você ficar sempre por dentro de tudo que vai sair aqui no Copa Brasil. E deixe também o seu like, que ajuda muito o canal nas divulgações aqui no YouTube, na relevância de como esse vídeo vai alcançar mais pessoas. Mas vamos falar sobre o meio-campo. Nós temos no esquema do Klopp, prioritariamente, 3 peças no meio-campo, 3 vagas no meio-campo. Um mais recuado, que é aquele que destrói mais jogadas, mas também é responsável pelo início dos ataques, pela ligação dos contra-ataques, pela distribuição de jogo. Essa vaga geralmente é ocupada pelo Fabinho. Além disso, nós temos 2 meio-campos um pouco mais avançados, que são responsáveis diretamente pela pressão na saída do ataque adversário. Então eles vão mais à frente, eles aparecem dentro da área, eles chamado pisar dentro da área, né? E nós temos grandes exemplos disso, que é o Wijnaldum fazendo 2 gols naquele 4-0 contra o Barcelona. Então nós temos 2 peças que saem um pouco mais para o jogo e uma que fica um pouco mais atrás, mas também é muito participante de todo esse esquema do Klopp, que é um esquema que exige, como eu disse, muito dessas peças. Então elas têm que fazer um box-to-box muito bem feito. Para essas 3 peças nós temos os seguintes candidatos. Fabinho. O meio-campo brasileiro teve o seu espaço alcançado na metade final da temporada passada. Ele chegou no inicinho já da janela de transferência da última temporada, né, 2018-2019. Aqui no Brasil ficou um negócio tipo assim, coloca o Fabinho, e o Klopp, a primeira coisa que ele fez foi, calma, o Fabinho não vai jogar, o Fabinho vai ficar, ele vai acostumar com o público, vai acostumar com o que eu quero, vai treinar. Por vezes a gente ficava um pouco assustado. Poxa, o Fabinho não entra. Entrava o Henderson, entrava Milner, entrava Lallana, entrava todo mundo que podia entrar e não entrava o Fabinho. O que está acontecendo, Fabinho? Inclusive falas de que o Fabinho tinha brigado com o Klopp, e isso apareceu também aqui no Brasil. É porque a imprensa nossa acha que brasileiros são os melhores jogadores, seja lá quais jogadores forem, né? Mas o trabalho foi feito, o Fabinho foi ocupando seu espaço e no final, principalmente com uma tacada de Messi de uma mudança de posição do Henderson, o Fabinho teve a sua posição no meio-campo, nessa primeira posição que eu falei, né? Esse um pouco mais recuado, que é responsável pela distribuição das jogadas, que também faz um box-to-box muito bem feito. Ele teve uma atuação absurda contra o Messi naqueles 4-0, mesmo nos 3-0 que nós tomamos no Camp Nou. Ele também teve uma ótima atuação. O Messi não esteve tão livre assim naquele jogo, mas isso é um caso para outro vídeo. Então o Fabinho teve o seu espaço e para mim ele é parte principal desse elenco do Liverpool. Além dele, nós temos o Henderson e o Wijnaldum, que para mim são os outros 2 que completam essa trinca do meio-campo, vamos dizer assim, titular. O Henderson é o cara que teve aquela mudança que eu falei agora há pouco de posição. Ele vinha jogando nessa posição mais atrás, mas ele é um cara que ele se achou como futebolista, vamos dizer assim, um pouco mais à frente, jogando um pouco mais avançado. Ele é o cara que carrega o peso de ser o novo Gerrard, o novo capitão, e ele já alcançou, pelo menos em termos de título, aquilo que o Gerrard alcançou em termos de levantar uma Champions League pelo Liverpool. Ele também levantou, não estou aqui, pelo amor de Deus, não estou aqui comparando. Steven Gerrard não é Henderson não é Steven Gerrard, mas para mim o Henderson é uma parte vital como liderança dentro do campo. Aquele líder, sabe? Não é o líder técnico, aquele cara que é o craque do time, mas é aquele líder do time, o cara que fala com os jogadores, o cara que coloca a raça, o cara que é o torcedor meio representado. Ele é um pouco representado pelo Henderson dentro do campo. Então ele é uma peça fundamental para mim. E o Wijnaldum é o holandês que chegou, teve altos e baixos, participava, não participava, mas a entrega e a precisão nos passes dele é algo que conquistou o Jürgen Klopp de uma maneira absurda. O Klopp fala dele muito bem, você pode achar aí no canal do Liverpool, o Klopp falando do Wijnaldum, e para mim é outra peça fundamental nessa trinca do meio campo, porque ele faz muito bem o ataque. E ele marca bem? Não sei se ele marca tão bem quanto o Fabinho, por exemplo, mas ele participa muito daquela pressão, aquela pressão inicial que quebra o passe, aquela pressão que às vezes ajuda o Fabinho a antecipar mais atrás.
Então ele é um cara que participa muito dessa, porque a raça é absurda, né? Ele corre também o tempo todo, ele participa, e ele é um cara que quebrou pra mim uma trinca que o Milner tinha espaço nesse time. O Milner era o cara que o Klopp tinha confiança, e já passando pro Milner por falar nisso, porque o Milner é um cara de muita raça, muita entrega. O Milner é o cara que cobre lateral, ele jogou de lateral esquerdo por muito tempo. No vídeo sobre a zaga, eu vou deixar aqui em cima nos cards, eu falei sobre isso, sobre como o Milner, ele é um cara que cobre lateral, é um cara que pode ser, inclusive, o reserva da lateral esquerda, né, do Robertson. Eu tô apontando pra cá à direita, mas enfim. Mas o Milner sempre teve essa questão de ser muito aguerrido, e esse era o espaço, era Milner e Henderson, eram figuras carimbadas no meio campo do Klopp. Na ascensão do Fabinho, o Milner perdeu espaço pro Wijnaldum, porque o Wijnaldum tem essa questão de chegar melhor ao ataque e tal, tudo mais. O Milner ainda tem a posição muito importante de ser o segundo capitão, ele é o segundo capitão do time, tem o Henderson logo após a faixa passado para o Milner, então ele tem uma posição de liderança também, e ele também tem uma posição muito importante de experiência no time, para segurar a bola, acalmar o ímpeto, às vezes quando o jogo está precisando dar uma acalmada, porque o Liverpool é um time muito aguerrido e muito elétrico, né, muito rápido, então precisa também ter essa peça que vai acalmar. No entanto, o Milner está em termos de contrato. Por mim, o Klopp renovava mais um ano aí. Mas nós temos também que pensar em dar espaço para outras peças, né? Inclusive no vídeo sobre transferências, vou deixar aqui também nos cards, eu falei sobre como o Klopp pensa no Grujic como peça importante do elenco do Liverpool para as próximas temporadas. Não é o assunto desse vídeo agora, mas é só para você ter uma noção de por que talvez o Milner não teve esse contrato já renovado e talvez o porquê que ele pode sair no final dessa temporada. Mas isso é a importância do Milner no time. Outro cara que surge quase como uma contratação para essa temporada, por causa que ele esteve fora a temporada passada completamente, é o Oxlade-Chamberlain, que veio do Arsenal há 2 temporadas, foi peça importantíssima contra o Manchester City, tanto na Premier League, naquele jogo que nós fomos avassaladores, abrindo aquele golaço do Salah de cobertura, do Firmino de cobertura, o Salah chutando quando o Ederson estava fora do gol, o Chamberlain faz o primeiro gol daquele jogo, um chutaço de fora da área. Ele é um cara assim que entrou muito bem como parte do meio campo do Klopp, funciona também no box to box e para mim é uma peça de rotação muito importante. Porque qual que é o problema? O meio campo precisa atacar, precisa estar nessa, quando eu falo atacar, assim, atacar espaços, precisa atacar a bola, ele precisa fazer pressão. Então isso exige muito do físico, e nós temos um calendário inchado demais. Então o que acontece? Nós precisaríamos rotacionar o elenco. Então, e mesmo dentro de uma partida, vão ter partidas que nós vamos precisar, contra o Manchester City, por exemplo, não podemos deixar o ritmo cair. E numa situação onde o ritmo está caindo, você troca peça, renova ali o vigor físico e mantém uma qualidade muito alta para a gente poder jogar jogos sempre em alto nível. Então o Chamberlain vem quase como uma contratação, como eu disse, pela ausência dele na última temporada. Mas é uma peça que eu acho muito importante para a gente utilizar nessa temporada 2019-2020. Outro cara que surge como um possível protagonista nesse meio campo é o Keita. E aí nós temos uma situação meio complicada, porque o Keita vem muito badalado no Leipzig. O Klopp colocou ele para jogar bastante, depois ele se machucou, teve várias lesões, né, no meio do caminho. No entanto, ele teve uma ótima participação na campanha da Champions League. Você se lembra que o gol contra o Porto, um dos gols contra o Porto foi dele, naquele 2-0, o primeiro gol, né, foi dele. Ele vinha jogando bem, ele ainda tem algumas coisas que eu ainda chamo de umas voadas, ele ainda dá umas voadas ainda que dá raiva, justamente por esse costume que a gente tem do meio campo ser elétrico e tal. Tem hora que ele dá umas voadas assim que aí você fala, vamos Keita, vamos Keita. Mas ele é um cara que tem muito potencial para ocupar uma dessas posições aí. Talvez a do Wijnaldum, que geralmente era quem ele entrava, né, no lugar. Não sei, talvez a do Henderson. Mas ele é um cara que pede passagem para entrar no time principal, inclusive. Mas ele vem amadurecendo, ele vem se acostumando com o que é a Premier League, que é um ritmo totalmente diferente. A última temporada ele passou por essa adaptação. Ainda vai ter alguma coisa de adaptação nessa temporada. O Klopp vem moldando ele de acordo com o que ele quer, então isso também faz uma diferença. Então eu acho que o Keita é uma peça muito importante da gente observar, porque ele pode fazer o caminho que o Fabinho fez na última temporada, porque o Fabinho não teve tantos problemas de lesão, né? Então o caminho do Fabinho foi de coadjuvante a protagonista, ele terminou como protagonista absurdo do Liverpool. O Keita pode fazer isso nessa temporada, ele pode tomar aí um lugar, talvez do Henderson, que tecnicamente talvez seja mais fraco, vamos dizer assim, mas ele tem a seu favor a questão da liderança, igual eu disse, né, do elenco. Mas o Keita é uma peça muito importante,
uma peça que foi muito cara, muito badalada, muito concorrida com outros times da Europa. Não é um cara para ficar só de reserva, não. Um cara para ficar de olho. Uma ótima notícia pra gente, né? Porque mais um para entrar, igual eu disse quando eu falei do Chamberlain, nesse jogo aí de rotação do plantel, de manter o nível alto, de vários jogos importantes a gente pode colocar, que a gente tem peças de reposição para contar. E por fim a gente tem aquele cara odiado por uns, amados por poucos. Dentre esses poucos, pelo visto, o Klopp tá entre eles, né? Adam Lallana, o inglês que veio muito badalado, né? Lá do Southampton. Inclusive eu comemorei na época do Brendan Rodgers a contratação dele, porque ele realmente vinha de uma boa fase no Southampton, só que no Liverpool ele não entregou. E comigo ainda tem um problema sério do trauma da final da Champions League contra o Real Madrid, quando fizeram aquele crime lá contra o Salah, ele teve que sair, nós tínhamos pouquíssimas, nenhuma peça de reposição no banco, e entra no lugar do Salah o Lallana e faz absurdamente nada no jogo, a gente perde por 3-1, enfim. Eu tenho esse trauma, dentre outros traumas que eu tenho com o Lallana também. No entanto, o Klopp gosta muito dele, ele realmente é um cara aguerrido, ele tenta bastante, também ele erra bastante, e o Klopp deu uma declaração muito interessante dele nesse tempo agora de pré-temporada. Ele falou que ele é um cara que pode jogar como o Jorginho jogava no Chelsea do Sarri. Aquele cara, aquele que eles chamam de maestro, né? Que é o que o Pirlo fazia também. O Pirlo é o grande expoente disso, talvez nós podemos dizer. Aquele maestro no meio campo, que é o cara que joga mais atrás, mas para sair com muita qualidade. O Klopp falou que o Lallana sabe fazer isso. Desculpa, eu tô rindo porque realmente eu não consigo acreditar. Mas como o Klopp disse, a gente aprendeu que a gente tem que acreditar no Klopp. O Adam Lallana, ele pode fazer esse papel. Inclusive o Klopp disse assim, tomara que o Sarri não veja o Lallana jogando o que ele pode jogar, porque ele pode desempenhar o papel do Jorginho, senão ele vai querer tirar ele daqui do Liverpool. Enfim, tem um pouco daquilo do Klopp também, aquele jogo de motivar, de mostrar, porque pra mim, dentre todas essas peças que eu disse, o Lallana talvez é a última opção. Mas é aquele negócio de motivar o cara pra ele não ficar aquele negócio assim, tipo, não vou ter chance, né? Então, é mais uma peça, a gente sabe, mais uma vez eu bater na tecla, o calendário é longo, precisamos de rodar o elenco, precisamos de ter peças para os jogos mais simples, principalmente as Copas ali, né, nas primeiras fases. Então, é um cara para compor o elenco, não é um cara de destaque, mas o Klopp acredita nele. Então, o mínimo que eu posso fazer é ainda continuar acreditando, apesar que eu acho que ele seria um ótimo cara pra gente usar de moeda de troca para trazer às vezes uma outra peça mais importante. Mas o Klopp gosta dele, acredita nele, deixa ele lá então, compondo o elenco do Liverpool. Então é isso, pessoal. Esse é o meio-campo que a gente tem disponível para essa temporada 2019-2020 até aqui. Como eu disse lá no vídeo das transferências, qualquer novidade a gente vai trazer aqui no canal, a gente vai comentar, a gente vai analisar. Então eu quero saber a sua opinião. Quem que deveriam ser os 3 titulares do Liverpool no meio-campo? Henderson, Wijnaldum, Milner, Lallana? Lallana não, pelo amor de Deus, Lallana não. Keita, você quer que o Klopp dê mais chance pro Keita? Você quer uma outra formação? Coloca aqui embaixo o que você acha desse meio-campo, quais são as suas peças preferidas, aquele que você não concorda. Você concorda com o destaque que o Henderson tem? Você acha que isso não é o bastante? Você não acha que ele tem essa liderança? Coloca aqui embaixo, deixe seu joinha, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e, se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Daqui a pouco tem mais análises, vamos falar sobre o ataque mais avassalador da Europa e muitos outros vídeos que estão vindo aí pelo canal. Um abraço, até a próxima.